Sejam muito bem-vindos a mais uma emissão especial nesta ronda de entrevistas com os presidentes dos municípios do Médio Tejo. Comigo tenho António Borges, presidente do Sardual. Antes de mais, obrigado por estar aqui connosco. Começava precisamente por ir fazer uma pergunta que eu penso que é bastante oportuna face ao momento que estamos a atravessar. Conseguiu um orçamento, neste caso municipal, aprovado entre o Partido Socialista e o Partido Social Democrata, algo que o Governo não conseguiu com tanta facilidade, esse entendimento. Estamos a falar de 11 milhões de euros. No entanto, uma das palavras que mais referiu é que vai ter que haver uma excelente gestão deste orçamento. Sente que é um orçamento reduzido para o seu concelho? Muito obrigado, em primeiro lugar, por nos dar esta oportunidade de dar a conhecer o Concelho Sardual e também o nosso contributo para a nossa região. Em relação ao orçamento, 11 milhões de euros é o orçamento ideal. Porquê? Porque, na verdade, tem uma boa parte daquilo que tem sido a nossa luta, chamemos-lhe assim, no acesso aos fundos comunitários. E, na verdade, temos conseguido, e este orçamento espelha bem aquilo que é também uma boa fatia da nossa participação nos fundos comunitários, ou seja, na construção, como, por exemplo, a escola, como, por exemplo, e outros equipamentos fundamentais para o desenvolvimento do nosso concelho. E daí ser um orçamento que tem que ser bem... O orçamento municipal pode ser visto a nível de municípios em três patamares. Há aqueles municípios muito ricos que têm dinheiro para tudo e que basta quase no estalar de dedos, é só pensar e adquirem, compram e não tem problema nenhum a mandam fazer. Há aqueles municípios que estão com grandes dificuldades financeiras e que, por muito boa vontade, e estão até com planos de recuperação financeira, não conseguem fazer. O Sardual está no meio. O Sardual está como uma casa que nós temos que governar, em que não há dinheiro para tudo, mas há dinheiro para aquilo que é essencial, fazendo realmente opções e boas opções, não esbajando, não gastando naquilo que é supérfluo e canalizando todo o nosso orçamento, as receitas próprias, as transferências do Estado e os fundos comunitários, precisamente para aquilo que é essencial e que contribui verdadeiramente para a afirmação, para a sustentabilidade do nosso concelho. Daí esta palavra rigor que usou na aprovação deste orçamento. Aproveito para lhe perguntar, e face à altura que estamos a atravessar, era isso que pretendia, por exemplo, em relação ao Governo, uma concordância em relação ao orçamento? O que é que espera destas eleições legislativas? Bom, espero destas eleições legislativas que haja uma solução para o país. Nós não podemos estar muito tempo sem estabilidade governativa. Mas a estabilidade governativa só por si não vale. É preciso que seja uma estabilidade governativa, mas que tenha uma visão de progresso, de futuro, de sustentabilidade também para o nosso país. E é importante que assim seja. E não que nós sabemos, e isto acontece com a maior parte das democracias europeias, nós é que não estávamos bem habituados a isto, é que tem de haver entendimentos entre vários partidos. E esta questão de entendimentos, muitas vezes as coisas acabam por estar mais nas mãos dos pequenos do que propriamente dos grandes. E isto é que, este desafio é que é muito importante, que não haja umas eleições em que 40% dos portugueses votam num partido, mas depois há outro partido que tem 4 ou 5 ou 6% e acaba por influenciar aquilo que é a decisão de 40%. E é preciso muito cuidado nesta boa gestão, e tem que ser uma gestão séria e um contributo sério de todos os partidos, não só daquele que vai liderar, mas também dos outros que poderão eventualmente fazer parte dessa solução. Falando aqui precisamente do partido que faz a oposição, portanto do Partido Socialista, o principal partido da oposição neste caso, pela voz de Pedro Duque, fala-se na falta de liquidez do Concelho de Sardual. Isto é uma realidade? Não. Ainda agora nos dizia que estava no meio termo, portanto, que não estava com falta de liquidez. Do que é que vem esta acusação do Partido Socialista? É assim, eu pergunto várias vezes, né, quando este assunto vem para cima da mesa, nas reuniões, o que é que o vereador quer dizer com isto, falta de liquidez. E, na verdade, não consegue dar uma resposta. Se falta de liquidez se quem não tem liquidez é quem não está naquele primeiro grupo que eu disse de municípios onde tem dinheiro para tudo e tem dinheiro à ordem, nós não temos, nós temos opções. E as opções é investir bastante naquilo que é fundamental para o nosso concelho. Nós estamos a tentar aproveitar, tudo o que é quadro comunitário, tudo o que é fundos comunitários, porque há oportunidades que nós não sabemos se elas voltam a acontecer. Nós não sabemos, e foi com uma enorme dificuldade, que conseguimos ter uma nova escola.
Sendo certo que, por exemplo, não era a opção do Partido Socialista ter uma nova escola no Sardual, mas foi sempre a minha opção. Os sardualenses precisam de bons equipamentos, inclusivamente equipamentos escolares, sejam eles sardualenses, porque os impostos que pagam são os mesmos, seja no Sardual, seja em Lisboa, Porto e Coimbra. Por isso as oportunidades têm que ser iguais. Por isso, esta questão de falta de liquidez não existe. O que existe, sim, são opções que nós temos que fazer. E as opções não dão para tudo. Até porque nós temos outras questões que, por exemplo, o dinheiro no Sardual não é... Às vezes as pessoas pretendem que se faça isto ou que se faça aquilo, que traga esta forma ou outra. Há coisas que nós não fazemos, porque o importante é deixarmos o conceito Sardual, é isso que eu quero fazer com o compromisso que tivemos para 12 anos com a minha equipa. No final desses 12 anos, nós temos aquilo que assumimos, os compromissos que assumimos e deixarmos aquilo que foram as nossas propostas. E isso é muito dinheiro, e isso nós estamos a fazer. Por isso, é uma questão de opção. A opção do nosso investimento, dos nossos fundos, do nosso orçamento, é canalizado de uma forma e não de outra. Agora, falta de liquidez não existe, nem consegui ainda que tecnicamente me explicasse, ou politicamente me explicasse o que é que ele quer dizer com isso. Qual é o significado? Muito bem. Perguntar-lhe também, na imprensa local fala-se muito de novos investimentos, de que este orçamento vem também apoiar uma série de iniciativas jovens. Perguntava-lhe, e agora passando a projetos mais concretos, o que é que podemos esperar destes novos investimentos, fruto deste novo orçamento também? Uma oportunidade para os jovens é também a criação de trabalho, postos de trabalho, ou a criação do seu próprio trabalho. E é importante, por exemplo, aquilo que nós vimos recentemente aprovado pela CCDR, a construção do Parque de Negócios de Andreus. O Parque de Negócios de Andreus é uma oportunidade para que as empresas possam fixar no nosso concelho, criando aqui oportunidades de trabalho, ou o próprio jovem ter ali um espaço para construir a sua empresa. Isto é fundamental, porque sabemos que as pessoas cada vez mais fixam-se onde têm trabalho. E se nós queremos fixar jovens no nosso concelho, se queremos fixar população no nosso concelho, temos que lhes criar condições não só para ter uma boa qualidade de vida, e isso nós vamos conseguindo através dos excelentes equipamentos que temos, culturais, desportivos, escolares, como vamos ter, mas também a oportunidade de terem o mais perto possível do seu lugar do coração, chamemos-lhe assim, da sua terra, de onde gostam, mais perto possível essa oportunidade de trabalho. E é isso que nós estamos a fazer. Estamos a falar, em relação ao parque empresarial, de um investimento de cerca de 1 milhão de euros. Podemos, então, assumir que, no fundo, este investimento tem também com vista as startups, portanto, falamos aqui de empresas jovens, criadas pelos jovens, é esse o objetivo, ou estamos a falar de indústria um bocadinho maior? Não. Este é um novo conceito. Não é um novo conceito, é um conceito diferente daquilo que nós estamos habituados. Nós vamos ter um espaço, chamemos-lhe assim, como se fosse um enorme pavilhão, e depois dentro do pavilhão vai nascer uma cidade ou uma aldeia com diferentes empresas, com partilhas de espaços, com cada um terá o seu espaço também, teremos também um espaço coworking, mas aquilo que nós queremos realmente é criar este espaço para estas empresas, não uma incubadora de empresas, mas aquelas empresas que muitos jovens têm, por exemplo, em casa, acabam por ter a sua empresa à distância de um teclado do computador e fazem daí todos os seus negócios, mas depois não têm um lugar, por exemplo, para receber clientes, para receber outros parceiros, e aí terão esse espaço onde podem deslocalizar a sua empresa para o Parque de Negócios de Andreus, o Parque Empresarial, o novo Parque Empresarial, e ao mesmo tempo ter esta partilha de recursos com outros jovens, ou menos jovens, mas menos jovens e que criem postos de trabalho, ou jovens que criam o seu posto de trabalho, ou outros mais. Era precisamente um dos temas que íamos falar mais à frente, em relação à desertificação destes concelhos do Médio Tejo. Portanto, esta é também uma iniciativa que pretende atrair jovens para o seu concelho. O nosso esforço é enorme, o esforço de todos os autarcas tem sido enorme. Não é um problema do Médio Tejo, é um problema de todo o interior do país e um interior que começa a estar cada vez mais próximo do mar. Ou seja, a desertificação é global. Estamos a falar de todo o mundo que está a ter menos população. O envelhecimento da nossa população, se por um lado é bom, porque quer dizer que a esperança de vida aumenta, mas aquilo que é um conjunto de jovens para o número de idosos que temos uma pirâmide invertida, uma pirâmide de idades invertida. Isso é um problema. Agora, o que eu acho também é que durante muitos anos andámos, entre aspas, a vender mal o nosso interior. Andámos a vender o nosso interior como um território deprimido, um território que não tem gente, um território onde nada acontece. Isto não é verdade. Eu costumo dizer que o nosso interior é tão bom, tão bom, tão bom, que até fica perto do mar. Eu costumo dizer que aqui a nossa região de Médio Tejo até tem um aeroporto.
Se nós pensarmos que o aeroporto de Lisboa fica à mesma distância de nossa região do Médio Tejo, como fica o Charles de Gaulle do centro de Paris, nós é que ainda vivemos 40 ou 50 anos atrás, criámos um conjunto de infraestruturas, de redes viárias, para nos aproximarmos, mas mentalmente ainda continuamos a estar a 152 km de Lisboa, mas 152 km de Lisboa, ou 155 ou 160 de Lisboa, há 30 anos atrás, representava 5 ou 6 horas. Hoje não, hoje representa 1h30, por isso estamos muito mais próximos e a facilidade com que nos deslocamos pode ser também maior e pode ser isso que cria esta atratividade ao interior. Até porque, durante estes 40 anos do poder autárquico, aquilo que nós fizemos foi criar um conjunto de infraestruturas culturais, o Centro Cultural Gil Vicente, ao melhor nível, como os grandes centros em Lisboa, desportivos, de educação. Temos problemas na justiça, temos, o país todo tem. Temos problemas na saúde, temos, o país todo tem. Ou seja, criámos este conjunto de infraestruturas para trazer as pessoas para o interior. As pessoas têm que perceber que o interior tem qualidade de vida e falta-nos vender o interior com aquilo que principalmente a qualidade de vida nos dá, que não temos nos grandes centros, tempo. Nós temos todos estes equipamentos, mas no interior conseguimos ter tempo para usufruir todos eles. E coisa que não acontece em Lisboa, coisa que não acontece nos grandes centros, porque passamos muito tempo. Nós saímos do trabalho, passado 10 minutos estamos com os nossos filhos na aula de natação, ou no futebol, ou na música. E isto é uma vantagem que o interior tem, mas nunca foi vendido desta forma. Uma qualidade de vida. Ímpar. Falou-nos da cultura, é um homem da cultura, músico. Perguntava-lhe precisamente, em relação a este mandato, o que é que se pode esperar também a nível cultural para o Concelho de Sardual? Bem, aquilo que o Concelho de Sardual vai fazer e continua a fazer, já temos 2 ou 3 referências grandes que nós conseguimos ter, 2 ou 3 projetos, um deles um festival, um encontro internacional de piano, que infelizmente o professor Aquil de Alvinha, que é o grande mentor deste encontro internacional de piano, faleceu a semana passada. De qualquer das formas, tem grandes sucessores. Nós no Sardual temos conseguido, no último ano em que houve encontro internacional de piano, antes da pandemia, nós conseguimos durante 10 dias ter cerca de 100 pessoas no Sardual, com 10 dias de concertos e todos eles com uma afluência superior a uma média de assistência à volta de 80 pessoas. Ora, nós estamos a pôr e temos conseguido pôr o Sardual num mapa internacional através dos encontros internacionais de piano. Agora, temos muitas outras atividades. É claro que temos espaço para aquilo que é a produção própria dos nossos grupos das escolas, dos nossos grupos culturais, mas realmente o investimento na cultura é fundamental. É fundamental. Temos feito parte da Rede Unice também, que agora também está nesta fase em Covid e as coisas não têm evoluído como deviam de evoluir. Temos a música, temos sempre muitos concertos, temos uma filarmónica, a União Sardulense, que tem um trabalho fantástico em termos culturais com os jovens não só da sua terra, mas com os jovens da região. Agora é importante que se aposte na cultura. Dizia há pouco tempo o professor Augusto Mateus, uma pessoa insuspeita nesta matéria, dizia que o grande desafio vai ser perceber que a cultura vai ser desenvolvimento económico e as pessoas vão se movimentar, a grande aposta na cultura é a aposta por exemplo, na sustentabilidade, muitas vezes, daquilo que é a nossa pequena economia local. Como disse, nestes acontecimentos culturais que temos, o número de pessoas que está no Sardual durante 10 dias, que come, que visita, que compra, que dorme, é realmente uma boa injeção, chamemos-lhe assim, na nossa pequena economia local. Acaba por ser, de facto, uma alavanca para a economia e perguntava-lhe precisamente, toda esta pandemia da Covid-19 acaba por, de facto, prejudicar bastante aquilo que é o setor cultural, não só o setor cultural, mas também o setor cultural. Perguntava-lhe, pode-se dizer já que a cultura, neste caso, é segura? Vamos ver, esta questão da pandemia, a cultura é segura se cumprirmos as regras. Agora, põe-se o problema da sustentabilidade da própria cultura. Se nós tivermos espaços muito reduzidos, muito pequenos, e se tivermos que ter uma assistência reduzida, é claro que se põe em causa a sustentabilidade. Mas era importante também que haja outros desafios. E aqui, neste aspecto, o Governo tem feito projetos muito interessantes, dos quais o Sardual faz parte, faz parte de 3 projetos. Um é Viver ao Vivo com o Tempo no Centro, lá está no seguimento daquilo que eu acabei de dizer, uma parceria com o município de Solurico da Beira e de Castanheira de Pera. Outro projeto também que é os caminhos literários,
Abrantes e Constância, por três escritores, Gil Vicente Sardual, António Boto Abrantes e Camões Constância. Ou seja, são projetos culturais que o Governo criou, que o Ministério da Cultura criou, financiados a 100% e que dão realmente aqui uma dinâmica cultural muito interessante, não só apoiando aquilo que são os agentes culturais e que têm estado com grandes dificuldades, estão a atravessar grandes dificuldades, mas também continuar a dar esta dinâmica que as pessoas possam, com toda a segurança, possam assistir a espetáculos de qualidade, pronto, como disse, mas sempre com muita segurança. E aproveito para perguntar também em relação à comunidade intermunicipal do Médio Tejo. Sabemos que tem acaba por ter esta área da cultura também sobre a sua responsabilidade. O que é que podemos contar neste ano de 2022? Temos assim, vários projetos, projetos que contamos podê-los pôr no terreno, assim a pandemia o permita, e estamos aqui há uns minutos, já falei várias vezes da pandemia, vejo o impacto que isto tem na nossa vida, mas realmente há projetos muito interessantes. A todos os 13 municípios do Médio Tejo estão com projetos intermunicipais na área da cultura. Há um projeto, o Caminho das Pessoas, em que procura mesmo, e o projeto Caminhos, que é um projeto que já vem de há 3 ou 4 anos atrás, que procura realmente que as pessoas percorram o nosso território. Não é um projeto de um único município, mas é um projeto que pretende que as pessoas venham à nossa região, à região do Médio Tejo, e que tenham esta oferta de programação através do Caminhos do Ferro, Caminhos da Pedra e Caminhos da Água. São 3 momentos de programação de acordo com as características de cada um dos municípios, e o que se pretende realmente é que haja, para já, uma programação alternativa. E aqui é importante que tenhamos em atenção e que façamos aqui a distinção entre cultura e entretenimento. Uma coisa é entretenimento, que tem o seu espaço, que é saudável, que é muito importante também. E outra coisa é cultura. A cultura, com cultura e com uma programação cultural, pretendemos acrescentar mais a cada um de nós do que o próprio entretenimento. Procura-se que a cultura seja entretenimento, sim, mas também seja o espaço para reflexão, um espaço que acrescente alguma coisa a quem assiste, a quem vê. E este trabalho está a ser bem desenvolvido aqui na nossa região, com uma vasta programação cultural que temos vindo a adiar pelas razões óbvias. E a aceitação também tem sido positiva nesse sentido, ou seja, o facto de estarem a dar uma cultura diferente daquela que o público está habituado nestas regiões, no fundo, é bem aceito. Estas coisas constroem-se, tem que se fazer um caminho, principalmente quando o caminho era curto anterior. Desbravar um caminho é muito diferente, porque, vamos ver, eu assisti aqui há uns tempos a um concerto em Lisboa, na Sociedade Portuguesa de Autores, já foi há uns anos. Era um quinteto de sopros, eram 5 a tocar e 4 a assistir. Mas não deixou de se fazer cultura. Agora, o que é importante é que esses 4 se multipliquem ao longo dos anos por muitos. E isso é que é importante. Tem que se fazer este trabalho também de um trabalho pedagógico, um trabalho de mostrar às pessoas, e principalmente aquilo que nós pretendemos, aquilo que é importante que as pessoas tenham na sua consciência é o seguinte. Por exemplo, eu dou o exemplo no Centro Cultural Gil Vicente. No Centro Cultural Gil Vicente há um conjunto de espetáculos, e às vezes sou criticado por isso, e não tão pouco como tudo isso, não só no Centro Cultural, mas no todo o Sardual, não sei se esta é a expressão ideal, mas vou utilizá-la, de não baixarmos o nível. Há uma linha que nós traçamos, e acima dessa linha só é que a cultura e o entretenimento têm lugar. E não baixamos dessa linha, porque queremos que as pessoas sintam credibilidade. As pessoas podem não conhecer um determinado artista, podem não conhecer uma determinada peça de teatro, podem não conhecer um determinado concerto, mas é preciso lhe dar a credibilidade do seguinte: se está a acontecer naquele local, é porque tem qualidade. Podemos não gostar, é uma questão estética. Eu nem tudo o que vejo no Centro Cultural gosto, mas o facto de perceber porque é que não gostei também é importante, e isso desenvolve uma comunidade. Até porque, ao contrário daquilo que nós podemos pensar, nós portugueses somos muito pouco consumidores culturais. É muito fácil ver um Teatro Camões cheio, esgotado, vários dias seguidos, quando tem a Companhia Nacional do Bailado a fazer a Bela Adormecida, mas se tiver uma Pina Bausch já não é assim. Se for assistir uma ópera, se for a Flauta Mágica de Mozart, enche, mas se for um John Cage, já não enche. Ou seja, as pessoas arriscam um pouco e enchem e esgotam salas quando têm a certeza que, à partida, gostam daquilo que vão ver. E o desafio é outro, é perceber que há coisas novas para aprendermos, há desafios que temos que aceitar e ver
mesmo que umas vezes gostamos, outras vezes não gostamos, mas isso desenvolve, é muito importante para a comunidade, é muito importante para a nossa sociedade. No fundo é criar esta curiosidade cultural, se aqui podemos chamar assim. Precisamente. Também... Criação de públicos diferentes, criação de massa crítica, mentalidade crítica, mesmo quando não gostamos. Mas temos que perceber porque é que não gostamos. E se não gostamos é porque conhecemos várias coisas e conseguimos chegar a um ponto em que temos realmente este critério de gostar ou não gostar. Muito bem, para terminarmos esta entrevista, falamos aqui de 4 anos de mandato e por isso eu gostaria de lhe perguntar 4 medidas ou 4 projetos que, neste caso, gostasse de ver executados antes do fim deste mandato. Bom, há vários projetos. O principal é realmente a fixação de pessoas. Não é um projeto em si, mas é um grande desafio. E depois gostaria, não está diretamente relacionado com a Câmara, ou seja, a Câmara não tem capacidade para decidir sobre esta matéria. Gostaria de ver a requalificação da Igreja Matriz do Sardual. Lamentavelmente, os fundos comunitários da nossa região, da região centro, não permitem que se possa, que o património, a recuperação de património, que não seja património nacional. Se formos para outras regiões, já assim é possível. Mas o que é certo é que nós temos um património vastíssimo, valiosíssimo, como é o caso da Igreja Matriz, onde tem os quadros do Mestre Sardual, onde tem os retábulos fantásticos, e se nada for feito, tudo isto pode ficar em causa, pode ficar em risco. Estamos a falar de muito dinheiro que a Câmara Municipal não tem capacidade, poderá apoiar, apoia, mas há aqui uma responsabilidade que tem que haver do Estado em colaborar com tudo isto. Outra coisa também é a Casa Grande, a Casa dos Almeidas, que gostaria realmente de ver requalificada. Temos um projeto no âmbito do turismo, da oferta turística, vamos fazer parte do programa Revive, do Ministério da Economia, através da Secretaria de Estado do Turismo. Estamos à espera da assinatura do protocolo. Todo este espaço agora pré-eleitoral e indecisões em relação ao futuro fez com que estas coisas todas se atrasassem. Mas estes são 2 projetos fundamentais, mas há um que realmente me vai dar um enorme gosto, um enorme prazer, que é, na verdade, a inauguração da escola, que está quase a terminar. E depois é continuarmos a manter aquilo que temos feito, que é fundamental, manter a nossa floresta verde, manter um grande investimento naquilo que é a valorização da floresta como um ativo fundamental, não só para o nosso concelho, mas para a nossa região. António Borges, muito obrigado por estar presente nesta entrevista. Assim, esperamos que sejam os próximos 4 anos de mandato no município do Sardual. Eu é que agradeço. Muito obrigado. Quanto a nós, continuem a acompanhar todos os nossos conteúdos em ttv.pt, tomartv.com e também nas nossas redes sociais.